Olá, você está no Plantão Nordeste TV. A nossa equipe veio até a Lagoa da Esperança, a terra do saudoso Dudu, caminhoneiro que perdeu sua vida há um mês lá nas Minas Gerais. A nossa equipe vai visitar a viúva, a mamãe, os irmãos, o filhinho do Carlos Eduardo. Vocês vão ter o privilégio de conhecer essa família maravilhosa, como eles estão. Vamos matar um pouco da saudade, ouvir as histórias da mamãe, dos irmãos e da esposa, da viúva, do nosso caminhoneiro Dudu. Vocês vão acompanhar toda essa matéria aqui pela Nordeste TV. Se você estiver pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Se você estiver pelo Instagram, passe a seguir o nosso portal de notícias Nordeste TV Oficial e o Instagram do repórter Marco Pontes. Bem-vindo a essa edição de homenagens a esse grande caminhoneiro que está na glória com o Pai Celestial. Eu estou com a família do Dudu. Já se passaram 30 dias da sua partida. E eu gostaria que vocês conhecessem um pouco dessa família linda, maravilhosa. Família aqui de Passagem, Lagoa da Esperança, um distrito que pertence à Passagem. Todos nós ficamos impactados com o que aconteceu. Ficamos impactados também com a homenagem, a quantidade de carreteiros e motociclistas. Foi um adeus, foi uma presença maciça, uma homenagem que impactou o Estado e o Brasil, porque tem gente nos assistindo do Brasil inteiro. Estou com a mamãe, né? Estou com a Girlane, a viúva, o filhinho também, o Miguel, né? O Miguel que está ali. Uma mamãe tão jovem, né? São quantos filhos, mamãe? Dudu era o mais velho. Era o primogênito? Era o primogênito. Um filho muito amado, que falava pra todo mundo que eu dava banho nele com água mineral, viu? Era. E foi assim sonhado, né? Projetado. E deu trabalho quando era pequeno, viu? Arengava. Gostava de brincar muito, dava trabalho no colégio. Foi daqui, desse setor? Ele nasceu em Natal, né? Ele e Riquinho nasceram em Natal. Assim, eu tive ele quando ele estava com 3 meses, eu engravidei de novo de Riquinho. Né? E eu criei ele quase como gêmeos, né? Porque quando tiveram 1 ano, 2 anos, era toda a mesma estatura, né? Usava o mesmo. Foi. Aí ele nasceu 31 de dezembro de 99, Carlos, né? E o Riquinho 28 de dezembro de 2000. Então antes de fazer 1 ano, estava tudo preparado para a festa de 1 ano, Riquinho nasceu. Aí eu fiz com 8 dias, né? A festa dele, né? Mas com 18 anos o pai dele faleceu, né? Ele já tinha se casado, né? Já trabalhava na empresa Isis. E nos finais de semana ia pra feira pra fazer carreira, pra trazer alguma coisa. Às vezes não ganhava quase nada, o bichinho. Mas até trabalhar de enxada, ele foi para o tio dela e não aguentou, fez calo na mão pra nos ajudar, né? Porque até então nós ficamos sem renda, né? Quando o pai dele faleceu e só conseguimos a aposentadoria em 2022. Aí foi uma luta, mas Eduardo sempre foi luz onde ele passou, né? Onde ele passou, ele sempre fez questão de ajudar as pessoas, de tirar a camisa, sabe? Dar para as pessoas e ele era aquele menino que ele dava com a mão e ele escondia a outra. E é tanto que hoje a gente vem encontrando pessoas falando ele fez isso, ele fez aquilo, ele não sei o quê. Coisas que a gente não imaginava, porque tinha coisas que realmente ele fazia ao nosso saber, mas muitas coisas não, né? E ele sempre dizia que ia honrar o pai dele, né? O pai dele também é caminhoneiro. A gente somos a segunda família do pai dele. O pai dele, filho único, de boa saúde, né? E tem os outros irmãos deles que também são caminhoneiros também. E ele sempre dizia que ia honrar a profissão do pai. Mas assim, eu sempre fui contra, né? Então a gente sempre brigou por causa disso. Porque eu tinha medo de justamente isso, né? De acontecer o que aconteceu. E ele tinha sofrido outro acidente antes, em 2024, vai fazer 2 anos agora em setembro. E que ele, né, Deus deu livramento para ele, mas Deus falou que ia acontecer de novo.
né? Deus tinha falado isso com vocês? Deus falou da gravidez, que ia vir uma criança para trazer alegria, que ela ia gestar de novo, mas com ele Deus ia tratar. E foi da maneira que Deus falou, né? E até para pedir para não trocar o nome, Deus pediu, né? Então Deus já trabalhava já para frente, né? E a gente estava entendendo muitas coisas agora. E tudo foi isso. Foi isso que vocês viram aí. Foi um príncipe na terra. Quando ele... né? Todo mundo gostava dele. Muito, muito. E ele dizia, né? Mãe, a senhora tá pensando o quê? Quando eu morrer vai dar muita gente, porque eu sou muito conhecida. Mas eu não sabia a dimensão. De ter vivido o que a gente viveu. E aqui era a casa de apoio, né, de Dudu? Churrasco, encontrar os amigos, tudo era aqui. Assistir jogo. Quando chegar, mãe, eu tô indo fazer churrasco. Dudu, não, aqui eu não quero não. Não quero bagunça, já tá a casa arrumada. Não, eu vou pra aí. Ei, relaxa, a senhora não sabe que eu lhe amo, não sei o quê. E vinha e realmente fazia aquela festa. Tanto que a maioria dos vídeos das coisas é aqui deitado no sofá, é lá atrás dançando, vi que ele tá dançando, é lá. Chegou de noite de São Paulo, uma chuva, e eu dizendo que ele não queria ir, que eu disse, não, mas ele tá dizendo que vai. Eu digo, eu não quero. Mas ele dizia, a senhora não sabe quem manda aqui sou eu, né? E foi desse jeito a vida inteira dele. E nunca largou a gente, né? Sempre todo mundo juntinho, pertinho, nas comemorações, né? E ele escolheu essa vida de realizar o sonho dele, né? E ele foi embora fazendo o que ele gostava, né? Embora eu nunca aceitei, né? Mas era o sonho dele, né? O que seu irmão representava para você? Era meu pai, tudo que eu precisava, eu falava com ele e Dudu me ajuda nisso. Ai, Luá, tá bom. Sempre morrendo de ciúmes, né? Então, ele sempre foi presente na minha vida e eu sempre o vi como um pai. Pra tudo, ele foi o primeiro amor da minha vida e com certeza nunca vou esquecer dele. Porque ele foi incrível e indescritível. Eu não tenho nem palavras pra dizer o quão especial Dudu foi pra mim. Você o conheceu muito jovem ainda, né? Uma diferença de idade aí de quantos anos? 4 anos. Foi 2016, a gente começou a conversar. Dudu apenas 16 anos e eu 20 anos. Porque eu faço aniversário em agosto, ele só faz dia 31 de dezembro. Então ele ainda não tinha 17 anos, ele tinha 16. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem. E eu percebi que ele já estava bem entusiasmado, apaixonado, né? E a mãe dele era quem ficava, Girlane dá certo. E eu ficava preocupada, porque assim, 20 anos a gente já tem um pensamento diferente, né? E eu não dá certo. Eu com 20 anos comecei a trabalhar agora, já era professora aqui na prefeitura, como auxiliar. Eu digo, não dá certo. Eu trabalhando, começar a namorar um menino, porque eu pedi a Deus um homem, tá vindo um menino pra mim. Vou ter que ensinar tanta coisa a ele, e Dudu sempre foi um meninão. Naquela época ele era mesmo, né? 16 anos. Ainda estudava. E fiquei preocupada, eu disse ele que não dava certo. Até depois ele chorou numa carta que eu postei, ele conta lá na carta, que orou a Deus e Deus disse para ele pedir. Então assim, foi difícil. Quando eu aceitei a namorar com ele, ele pediu namoro dia 6 de outubro de 2016. E eu disse sim. Então ali foi difícil, algumas pessoas criticaram, como é que pode tu com 20 anos namorar uma criança, um adolescente de 16 anos. Mas quando a gente se apaixona, a gente não vê isso. E eu agradeço a Deus porque eu fiz parte, né? Não da infância, mas fiz parte da adolescência, da juventude. E estava ele se tornando um homem e eu ao lado dele. Então, estive ali orientando, aconselhando. Ele esteve na empresa Isis, como a minha sogra falou. Depois saiu e quis realizar o sonho dele. Fiquei triste, a gente fica preocupada. Mas eu sempre fui daquela esposa de apoiar. É isso que você quer? Então, o que eu posso fazer na minha condição é orar, pedir para que Deus lhe guarde, para que Deus lhe proteja. E era o que eu sempre fazia, orava ao Senhor. E com 15 dias depois, eu retorno ao quintal da minha casa. Há um momento que eu não tinha tido mais com Deus. E volto a olhar o céu e as estrelas, a céu aberto. Deus, quanto tempo eu não faço isso? Fiz sentada em um muro, perguntando de onde ele vinha. E agora volto eu aqui,
para dizer. Ele veio de onde eu menos esperava, mas foi para onde eu pedi que o Senhor levasse. E eu sei que Ele está contigo, está na glória. Então, eu tenho muito que chorar, me entristecer, mas eu também tenho muito que me alegrar. Porque foram 10 anos ao todo, convivendo com Ele, conhecendo Ele. Foi meu primeiro beijo e eu tinha tido a Deus. Eu disse, Deus, o primeiro que me beijar é porque vai ser meu namorado, meu noivo, meu marido. E quando ele me beijou, eu disse, tu vai casar comigo. Ele achou graça, mas eu sabia do que eu tinha dito a Deus. E foi assim. Então, eu agradeço a Deus porque foi tudo como eu pedi a Deus. Foi pouco tempo, foi. Mas eu queria mais de um filho. Deus permitiu eu gerar mais um. Não tenho mais a companhia dele, mas estou eu realizando um desejo que eu tinha. Mais um filho, para a glória de Deus. E Deus tinha usado uma irmã e disse, tu vai gerar de novo. Vai ser uma menina e vem para te trazer alegria. Ah, Girlane, você sabia que era uma menina e todo esse suspense. Mas a palavra do Senhor disse o quê? Julgue a profecia, mas não o profeta. Eu precisava esperar e saber se a profecia vinha de Deus. E aconteceu, estou eu gerando a menina que Deus disse que eu ia gerar. E naquela época eu já tinha um nome, porque eu disse, Senhor, eu vou colocar o nome Noemi. Se eu tiver uma filha, será Noemi. Sempre achei linda a história de Ruth e Noemi. E eu até disse à minha sogra, estamos nós vivendo a história de Ruth e Noemi. Noemi perdeu seu filho, Ruth, o seu esposo. E quando termina, Ruth diz para a sogra, onde fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. E estamos nós sem o nosso Dudu. Mas eu disse, o nome da minha filha será Noemi. E ele foi sabendo que seria Noemi. Perguntei a ele, perguntou se tinha um segundo nome, eu disse que não. Ele poderia decidir um nome, ele disse que ia pesquisar. E se foi, não disse um segundo nome. Então, eu achei por justo colocar, Eduarda. Então ficou Noemi e Eduarda. Não tirei o nome que Deus disse, não muda. Continuou Noemi. E Noemi é perfeição, alegria. Esse é o significado de Noemi. Então, sou grata a Deus, porque foram poucos anos, 10 anos se passa assim, mas foram anos de alegria. E eu só posso agradecer. Que seja sempre como Deus quiser. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que diz. Deus abençoe a todos e tudo de bom. Ele tinha um sonho? Tinha, o sonho dele era fazer uma ação para as crianças daqui. Ele tinha vontade de ser como vereador. Aí dizia, não vou sair não, o que eu quero fazer pelas crianças sem envolver negócio de política. Aí tinha esse sonho, que era fazer uma ação para as crianças e tal, ajudar, Sempre ele só falava em ajudar a comunidade. Aí ele já tinha dado o início, um amigo dele, Neto Farra, lá de Passagem. Aí a gente vai dar continuidade, sabe? Esse sonho que ele não teve como cumprir aqui na Terra, mas a gente vai dar continuidade. Vai ser dia 11 de outubro e estão todos convidados para comparecer. Vai ser ali no campo, aqui na Lagoa da Esperança mesmo. E pode vir, vai ter brinquedo, os pula-pula, pipoca, gula doce. Tem uma cesta básica pra gente fazer uma doação também. Vai ser bacana. Foi organizado pelos caminhoneiros, aí tem outras pessoas também que estão ajudando. Sempre, todo dia aparece um, dois, para acrescentar, para somar. Abençoar as crianças. Pronto, quando estiver mais próximo, a gente vai colocar o banner, o card, para o pessoal tomar conhecimento dessa ação, desse sonho que Dudu tinha. O torneio de futebol em homenagem a ele. 16. Aqui também. Vai ter um torneio em homenagem a ele. É, isso. Aqui o time vai homenagem a ele, E estão preparando aí uma surpresa aí que a gente não sabe, Que seria Dia dos Pais, mas aí foi cancelado para agora, dia 16, Quem quiser vir, se sinta à vontade. Vocês conheceram essa família linda? É realmente uma família especial. Uma família de Deus. Uma família cristã. A gente não tem muitas palavras, Mas era um sonho vir aqui e conhecer vocês, tá? Pela proporção daquilo tudo, A história do Dudu, tão pertinho da gente ali, como você falou, que ele estava na festa aniversário da Edna, Do aniversário da Edna, passou por mim e eu não tive o privilégio de tirar uma foto com ele. Ele disse, mãe, chama ele pra gente tirar uma foto. Aí eu disse, como, Dudu? Aí olhei assim, você já tava passando, já foi, aí tava o outro lá também, a gente foi tirar foto com todo mundo, com o Edna,
Mas Dudu era assim, né? Se ele visse isso aqui, mãe, pra mim, não, mentira, é não, né? Ele falava assim, é não, homem, desse jeito. Sério, mãe, sério, sério, sério. E ele ia ficar muito feliz de ter ele conhecido, né? A rede dele tá lá, o Instagram dele, todo mundo sempre vendo a felicidade dele na estrada, sempre trazendo. E ele falou uma frase que eu usei na minha edição, né? Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Isso é forte, gente. Deus abençoe vocês, tá? Vocês são maravilhosos, vocês são especiais. Tá aí, né, a profecia, a bebezinha que está no seu ventre. E você contextualizou realmente algo perfeito. A história de Ruth e de Noemi. E Deus vai te honrar muito, amiga. Você é uma mulher muito especial, viu? Todos vocês são especiais. Recebam um abraço aí de todo mundo, das milhares de pessoas que estiveram no velório, no cortejo, os caminhoneiros, meus irmãos também que estavam. Que Deus abençoe vocês também e continue intercedendo, né, por essa família, pelas crianças, para que Deus abençoe, para que haja prosperidade, haja paz, para que realmente no dia 31 não seja um dia triste, tá? Não seja um dia triste, mas seja um dia de boas lembranças. De boas lembranças, porque aquelas pessoas que a gente ama não morrem, ficam para sempre na nossa memória, no nosso coração. Então quero agradecer a cada abraço recebido, cada mensagem, por todos os abraços que eu recebi no dia e até agora, um mês depois, as pessoas vêm. Nunca recebi tanto abraço na minha vida, nunca tive tanto sobrinho, nunca imaginei que ia ter tanto sobrinho me chamando de tia. Olha, e agradecendo por Dudu, né? É isso que eu quero falar. E uma frase também que ele falou: que seja sempre como Deus quiser. Ele falou isso daí. Então que seja sempre como Deus quiser. Que seja sempre como Deus quiser. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que diz. Vai carregar